Bom dia! Bom dia! Manhã de sábado hoje, a gente vai falar sobre os óleos essenciais na maternidade, né? Eu sou muito suspeita, porque é a minha vida, os óleos essenciais na maternidade. Então, a gente escolheu aqui começar com essa frase de a mãe agora sou eu. Eu falo isso porque eu não tinha a menor ideia de como era cuidar de uma criança até eu me tornar mãe. Então, para mim, foi tudo uma novidade, um aprendizado, né? Foi um desafio, porque aí a gente se dá conta da responsabilidade do bebê e de tudo mais, né? Então, muito especial para mim poder compartilhar com vocês e com a Vanessa, o privilégio que eu tenho hoje de dividir esse encontro com a Van. Então, hoje a gente vai abordar sobre para nós como funcionou os primeiros cuidados dos nossos filhos com os óleos essenciais. Eu sou a Thaís Brunelli. Esse encontro, ele é encontro para os nossos clientes, mas ele também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, se você conhecer alguma mãe, se tiver alguém que você sente que esse conteúdo vai agregar na vida dela, a gente vai encaminhar esse link, vocês podem compartilhar né, e na sequência, rever e tudo mais. Eu sou farmacêutica de formação, eu sou farmacêutica bioquímica, trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, até que eu decidi morar fora do Brasil, e foi morando fora que eu conheci os óleos essenciais, foi morando fora que eu fiquei grávida, que eu me tornei mãe, e na minha gestação foi quando eu comecei a usar. Então, a minha primeira experiência com óleos essenciais foi gestante, para me ajudar com todos os desconfortos que a gestação traz. Foi uma gestação tranquila, mas a gestação é uma mudança muito grande, né? Hormonal, emocional. Então, foi ali que eu comecei a sentir que eu poderia usar as ferramentas naturais, os óleos essenciais, para me ajudar. E aí nasceu minha filha, a Lua, que hoje ela tem 2 anos e 10 meses, e a Lua foi a minha escola para óleos essenciais em bebês e crianças, porque a Lua usa óleo essencial desde que ela nasceu e só óleo essencial. Eu nunca usei nada sintético na Lua. E para tudo. Então, hoje, a ideia desse encontro é justamente a gente compartilhar como é a nossa rotina, para que você entenda o que serve para você, o que você vai experimentar, quais são as possibilidades, né? E hoje também eu sou mãe do Kai, que completa 1 mês amanhã. Então, eu estou vivendo o meu puerpério, né? Acabei de sair do pós-parto, é um turbilhão de emoções. Estou revivendo a maternidade do bebê, então estou aplicando tudo de novo e com sempre melhor, né? Porque a gente aprende para isso, para ser melhor. Então, hoje eu vivo uma terapia 100% natural, só óleo essencial, para mim, para o meu marido, para os meus filhos. Sou aromaterapeuta e eu tenho um curso que chama Clube Mamãe Natureba, que é onde eu ensino sobre o uso de óleos essenciais para essa visão de maternidade, de mãe, para os cuidados nossos como mulher e para como a gente vai cuidar dos nossos filhos. E hoje eu tenho o prazer de falar com a Vanessa aqui, que é uma mamãe natureba, a gente se conectou através dos óleos essenciais e ela faz parte do clube, então eu tenho muito prazer em estar aqui falando com uma mamãe natureba também. Van, por favor, compartilhe aí para as pessoas terem o privilégio de conhecer você. Peraí que você está no mute, amigo, deixa eu... Tira o microfone. Aí. Bom dia, gente. Um pouquinho nervosa que é a primeira aula aqui, né? Mas vamos lá. Como a Thaís falou, a gente se conectou esse ano através dos óleos. Meu nome é Vanessa, sou engenheira civil e eu sou mãe do Matheus. O Matheus fez 9 meses agora. E quando ele nasceu, assim, a gente, né, claro, bebê, primeiro filho, né, muita incerteza, muito medo, enfim, muita coisa. Mas uma coisa que não me deixava satisfeita era a questão de medicamento. Como desde o início a gente já descobriu que ele tinha refluxo, e antes mesmo de fazer o exame, né, e diagnosticar, ele já estava tomando, tinha dias que ele tomava 4 medicamentos, e aquilo estava me incomodando demais, assim. E aí, para quem não sabe, para quem está aqui conhece a Amanda é minha cunhada, e foi ela que me apresentou os óleos.
Então, a gente começou a trocar essa ideia e eu comecei a seguir a Thaís no Instagram, e daí eu comecei tudo que a Thaís fazia, eu queria fazer também, porque funcionava, tinha que funcionar comigo. E realmente, gente, foi assim, eu comecei a usar os óleos em abril, o Matheus nasceu em fevereiro, então eu tive aquele período ali que, né, que foi onde eu não estava satisfeita. E comecei, fui usando e tudo que, né, eu participava de todas essas aulas no sábado, tudo eu aprendia, tudo eu queria fazer. E foi aonde eu me apaixonei, e agora estou aqui, tendo a honra de dividir uma aula com a Thaís sobre bebês, assim, sobre filhos, né, que é um bem tão precioso, acho que quem está aqui que é mãe sabe como que é. E hoje a gente vai contar um pouquinho, então, da nossa experiência, assim, que para mim está sendo bem bacana. Eu adoro, acho muito legal. Inclusive, ontem, depois que a gente fechou aqui os slides, eu peguei uma dica aqui e fiz com o Matheus, deu certo. Na hora que chegar no slide, eu conto para vocês. Ô, Van, coloca o teu Instagram no chat também, para que o pessoal te siga, porque, gente, a Van, ela tá fazendo um conteúdo super legal no Instagram. E é muito legal, assim, eu acho que a gente tem a obrigação de compartilhar isso, porque a gente vai ajudar muitas pessoas, muitas mães, que assim como a Vanessa se sente sem saída, né? Em alguns momentos a maternidade, eu acho que ela é um pouco ingrata nesse sentido, assim, porque a gente não sabe, e aí tem aquilo que é o padrão que a gente tem a fazer, e aí a gente se sente desconfortável, meio que fazendo uma coisa sem ter escolhido aquilo. E a única coisa que vai libertar a gente é a gente conhecer as possibilidades. À medida em que você começa a entender que existem outras opções, aí você escolhe. Aí você escolhe como que você vai fazer. Se você vai usar óleo essencial, se você vai usar outras coisas, se você vai usar alguma medicação sintética, aí é com você. Mas é muito bom quando você consegue escolher aquilo que você está fazendo. E eu estou falando isso porque eu tive agora, Van, um caso muito dolorido na amamentação do Kai. Eu passei maior perrengue para conseguir amamentar o Kai, uma coisa que era inesperada para mim, porque eu, né, meu segundo filho, a gente imagina que vai ser mais tranquilo, e eu acabei tendo dificuldade o tempo de descer o leite, a pegada dele que me machucava, o meu seio rachado. E aí eu vi, em alguns momentos, a condução como se fosse um único caminho. E aquilo me deixava muito incomodada, porque eu falava, não, eu quero ouvir a minha intuição, eu quero saber como funciona para mim, como que eu vou tratar eu com o Kai, que é diferente da Lua. Então, eu gosto muito dos óleos essenciais na maternidade, porque eu me sinto muito com autonomia, de poder testar uma coisa e não dá certo, testar outra e usar de uma forma e usar de outra. Eu falo, Van, que eu me sinto uma mãe super poderosa, tendo os óleos essenciais na minha mão, assim, porque eu não me sinto presa, eu me sinto livre para eu poder ver qual é a melhor opção para a Lua, que de repente não vai ser a melhor opção para o Kai, e que de repente não vai ser a melhor opção para o Matheus, mas existe aí 1000 possibilidades para a gente fazer. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouco disso, porque é exatamente isso que a gente está falando, ninguém nasce mãe, né? A gente lê, a gente estuda, a gente busca um monte de informação, mas na hora que o filho chega no nosso colo, é que a gente fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E é isso, né? Quais escolhas que você vai fazer? A Van, ela foi aí chamada através da dor do refluxo. Eu comecei assim, como que eu vou trocar a fralda da Lua? Essa foi a minha primeira questão, assim, eu lembro lá, Van, que eu morava nos Estados Unidos na época, e todo mundo usava Desetin, que é aquela pomada que aqui no Brasil é um sonho para um monte de mãe usar Desetin, que é uma pomada que, né, lá vende nas farmácias e tudo mais. E aí eu fiquei, meu Deus, mas será que eu vou usar isso? Comecei a olhar toda a parte do rótulo, tudo que tinha, né? E eu falei, esse monte de conservante, a gente fica tão, ai, bebezinho, toma cuidado, e ao mesmo tempo tem prescrição de medicamento, ao mesmo tempo tem pomada sintética, e eu achava um pouco incoerente tudo isso. E aí que eu fui testar os óleos essenciais na coisa mais básica e simples e número 1, que é trocar uma fralda do bebê. E aí foi que eu comecei, e hoje a gente vai compartilhar sobre tudo isso daqui, ó, gente, sobre possibilidade de
soluções naturais de óleos essenciais na troca de fralda, na assadura, nas alergias, nos machucados, no relaxamento e no sono, que a gente passa, né, uma dor, o sono. Poucas crianças não dão trabalho para dormir, a maioria a gente precisa, né, estabelecer a rotina, estabelecer a parte de mamar, para a criança ter todo aquele aporte calórico bom, para que ela tenha uma noite de sono tranquila, enfim, né, tem mil coisas para ensinar a criança a dormir. Cólica, eu tô nessa fase, né, Caizinho aqui, tá com 1 mês, cólica pra caramba, imunidade. O Matheus, ele fica o dia todo com você, né, Van? Ele ainda não fica na escola, nada disso. Não, fica em casa. Quando começa a ir para a escola, é mais exposição, né? Então, obviamente, a gente fica mais preocupada. Parte respiratória, você também vai dar aí o seu testemunho, porque você comentou comigo que sente bastante, né? Usa muito os olhos para ajuda nessa parte respiratória. E eu vou falar um pouco do Kit Kids no final, só para vocês conhecerem quem ainda não conhece, porque vale muito a pena. É uma caixinha de ferramenta maravilhosa. E aí a gente vai falar disso, sobre como você pode desfrutar da natureza na sua maternidade. E uma frase que eu quis colocar aqui antes da gente começar é isso. A gente se cobra muito, né, na maternidade. E uma coisa que eu sempre falo para as mães, no Clube Mamãe Natureba eu falo muito também, é que sempre, mesmo se a gente erra, a gente está tentando acertar. A gente nunca toma uma decisão para o nosso filho pensando que aquela decisão pode não ser tão boa. Se você toma ela, é porque para você, naquele momento, era a melhor decisão que você podia fazer. A gente, obviamente, pode errar, porque, né, somos humanos e estamos aí, né, passíveis de erro. Mas é sempre tentando acertar. Então, a gente precisa deixar isso mais leve, para ficar mais fácil. Van, essa pergunta aqui é se é seguro usar os óleos essenciais nas crianças. Isso é uma coisa que eu recebo muito, essa pergunta no meu Instagram. Muito. Isso é uma coisa muito comum, assim. Me fala um pouco até sobre a sua percepção, assim, quando você, sabe, você ficou com medo, como que foi esse usar óleo essencial no meu bebê? Porque o Matheus tinha 3 meses, né? Você falou, quando você... 2 meses, quando eu comecei a usar. Então, no começo tudo é medo, né? Tudo no começo é medo. Como que eu vou usar? Será que eu vou intoxicar meu bebê? Será que o que eu vou fazer? Será que vai ser saudável? Daí eu pensava, não vou intoxicar, porque assim, um medicamento que é sintético não faz isso, né? Um óleo que não vai fazer, claro, seguindo ali a segurança, a diluição, enfim. Mas no começo era tudo muito cauteloso, assim, tanto que tu falou da amamentação, e a amamentação para mim, todo esse processo, assim, até hoje não é uma coisa fácil, eu sinto muita dor, ainda converso muito com a Amanda também sobre isso. Tô com um ducto entupido faz 2 meses, tô tentando, né, passo óleo, passo lavanda para aliviar a dor, mas eu não consigo tirar ali aquele pontinho no mamilo e, nossa, dói demais. E até semana passada fui fazendo, tirei um pouco, mas já tava, acho que, ficando mais feio, assim. Aí, enfim, mas no começo, assim, eu passava o óleo um pouquinho no mamilo, e daí na hora de dar mamar para ele, eu já ia lavava, passava água morna, tudo, e dava. Agora não, assim, claro que agora, como ele também já come, tem um espaço maior entre as mamadas, então quando eu vou dar mamar já faz mais tempo, assim, né, então... mas é isso mesmo que a gente comentou, assim, no começo era tudo muito, uma gotinha, sabe, tudo muito pouquinho, assim, e agora não, até sempre pego as dicas, até eu comprei a camomila romana, que a gente vai falar daqui a pouco, pensando quando fossem nascer os dentinhos, né, e quando começou a nascer, eu lembrei que tu falou numa aula que tu sujava o dedo e passava no dente, assim, meu Deus, eu vou fazer isso, e fiz, e super funcionou. E agora... Mas é normal, né? No começo Sim. A gente fica com medo mesmo, porque a gente não sabe, a gente ainda... Eu falo que os olhos é um relacionamento, né? Você começa a usar e aí você vai pegando mais confiança e aí você fica confiante de usar no teu filho, a parte da diluição e tudo mais. Mas é muito importante isso que você falou, porque às vezes as pessoas, elas me perguntam, elas têm tanto receio de usar óleo essencial nas crianças, mas elas não se dão conta que elas estão usando outras coisas que podem ter, nossa, muito mais impactos negativos, né? E ter impactos negativos mesmo, reais.
A gente vê tanta criança que tem meses de vida e que já tem prescrição de usar um anti-inflamatório corticoide, por exemplo, de usar... Eu recebi uma mensagem esses dias, gente, eu fiquei tão... A Paulinha até que me mandou, era uma bebezinha, do tamanho do Caio, 1 mês. Sabe essas bolinhas que bebê tem? O Caio mesmo tem bastante aqui, assim, no pescoço, onde fica mais úmido, mais suado, assim, ele tem umas bolinhas como se fosse uma alergia, né? Mas ela estava com o rosto todo, assim. E aí a Paula me mandou e falou, amiga, o que que você faria? Aí ela falou, porque o médico passou um corticoide super forte para ela, e aí, imagina, 1 mês, dá uma, né, dó. Aí eu falei, amiga, vai na camomila romana. Pega a camomila romana, deixa bem fresquinho, assim, porque é o suor mesmo. E ela falou, ai, tá bom. Então é isso, às vezes a gente fica aí tão, né, receoso com os óleos essenciais, mas você pega aí umas prescrições que você fala, meu Deus, antibiótico. Tem um monte de criança que com menos de 1 ano já fez mais de um uso de antibiótico. Então, né, é muito importante a gente entender que os óleos essenciais não é brincadeira, são compostos químicos, a gente, né, isso é real, existe uma interação no corpo. E é muito importante que faça diluição, é muito importante, né? Tem alguns que são mais seguros, são mais gentis, a lavanda mesmo é um óleo muito gentil, a própria camomila romana é um óleo muito gentil, mas existem outros óleos que é muito necessário você seguir à risca a tabela de diluição. Por isso que, inclusive, a gente trouxe isso daqui aqui, né? Porque outra pergunta é isso, né, Van? Como que dilui? É uma dúvida, assim, super recorrente. Inclusive, no YouTube, tem uma aula que a gente fala sobre isso, sobre como fazer diluição. A gente pode até repetir ela nos próximos meses, mas eu vou mandar o link lá, porque diluição é sempre uma dúvida. Essa tabela de diluição aqui, você usa ela, Van? Você segue a tabela de diluição para fazer para o Matheus? No começo, sim. Eu usava 1 gota de lavanda em 10 ml de óleo de coco, 1 gota de Zengeste em 10 ml. Daí até eu lembro que bem no início eu perguntei para ti, né, sobre o Zengeste, porque eu achava que não estava, né, fazendo tanto efeito. E aí eu aumentei para 3 ou 4 gotas e daí comecei a notar mais e usar mais vezes no dia, assim, porque no começo ele tinha um refluxo assim que era horrível, né? Tanto que uma vez ele estava tomando 3 medicamentos, daí eu levei ele em outra pediatra, ela assim, não, suspende, deixa só um, e foi aonde eu consegui ir migrando, assim, né, tipo, passava o Zengeste, e daí o remédio que eram 3 vezes no dia, eu fui diminuindo para 2, para 1, até que não dei mais, e, fiquei nessa transição. Eu concordo muito disso, de você começar seguindo muito a tabela de diluição e aí você vai, né, vendo se está sendo eficiente. De repente, quando a gente conversou do Zengeste, foi isso que a gente falou. Se você está sentindo que uma gota não está sendo eficiente, aumenta, coloca mais 1 gota. Mas isso é consequência de um relacionamento mesmo. Você já usou, você viu, você já está se sentindo mais segura. É um problema mais crônico, mais agudo, na real, né? Você precisa tratar aquilo com uma forma mais forte. Então, assim, aqui, gente, essa tabela de diluição a gente manda nos grupos das nossas clientes, tem lá. Aí aqui, na parte de cima, ele fala qual é a porcentagem indicada para cada grupo, né? Então, recém-nascido, 0,5%, criança, 1%. Para quem usa todos os dias, como fazer um skincare, por exemplo, é de 2% a 3%. E o uso curto é tipo quando você faz um flum, por exemplo, que você vai usar por 1 semana porque você está ali pontualmente com uma infecção, com uma inflamação e você precisa tratar. Isso é o uso curto. Aí no caso dos recém-nascidos, por exemplo, tem óleos que eu uso no CAI todo dia. Aí eu faço a diluição bem tranquilo, porque não é um problema, é só uma manutenção. Eu estou querendo fortalecer um sistema imunológico, eu estou querendo acalmar ele, relaxar, e aí eu faço diluído. Eu, hoje em dia, já sou bem agressiva na diluição, eu nem olho mais tabela também, eu já pego ali, já coloco, mas para quem está começando, segue, para você ir estabelecendo tua confiança, até que você, né, decida fazer isso pelo seu instinto e tá tudo certo. Aqui 0,5%, aí você vai ver aqui o 0,5% e você vai ver que se você usar ou um frasco de 5, de 10, de 15, de 30, aqui a gente está colocando o exemplo de 10 ml, você vai usar 1 gota. Então, você vai colocar 1 gota do óleo essencial e vai completar o volume com o óleo de coco fracionado, que é o óleo vegetal que a gente mais recomenda por várias questões. Hoje a gente não vai abordar isso aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas na aula do YouTube tem sobre qual óleo vegetal usar, por quê, qual recomendação, como diluir, tudo mais.
Aqui, para quem já não é mais bebê, criança, já é 1%. Aí 1% já migra aqui a coluna. Você já, por exemplo, tem um frasco de 30 ml, aí nesse caso você vai escolher 6 gotas e vai completar com o óleo de coco fracionado. E aí agora a gente vai começar oficialmente. Vamos, então eu vou deixar com você para você ir tocando essa parte e eu vou complementando, tá bom? Tá. Então, os primeiros cuidados. Aqui foi a troca de fralda, a primeira coisa que a gente quis compartilhar. Sim, a troca de fralda também foi bem interessante, assim, pensando também nessa questão de pomada, né, o Matheus, eu tenho a sorte, assim, de que ele nunca teve muita assadura, bem pouco, né, então eu sempre mantive com óleo de coco, com lavanda, ou às vezes só óleo de coco, mas eu também tenho um rolon que eu coloquei a lavanda, a melaleuca, e o frankincense para dar uma potencializada, né, quando surgissem alguma assadura, assim, alguma coisa, enfim, é o que eu uso, gosto bastante, porque além de tudo, o óleo de coco, ele traz aquela hidratação, né, não fica Ele é aquela coisa, não fica aquele negócio, aquela camada espessa, assim, né, então... melado, né? E eu acho muito bom, assim, a lavanda por acalmar a pele, a melaleuca ali que faz aquela limpeza né, enfim, se tiver alguma questão, e o frankincense para potencializar, acho que é uma combinação, assim, muito boa para essa questão de fralda, né? Concordo, e eu uso exatamente a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa que você. Com o Kai, eu comecei só no óleo de coco. Eu pingava só umas 2 gotinhas, assim, só o óleo de coco. Aí depois eu já fiz a misturinha com a lavanda, deixei pronta, 0,5% mesmo, segui certinho, uma gotinha ali só e coloquei. Só que daí, agora, na semana passada, ele assou. E ele assou de ficar bem vermelhinho. Aí eu usei a misturinha, mas eu senti que estava demorando para ajudar. Aí eu fui para camomila romana, e a camomila romana foi assim, muito rápido. E aí, outra coisa até que eu queria compartilhar é que eu usei a loção no Kai. Porque aí eu estava querendo dar uma hidratada maior mesmo, assim, e eu decidi usar para ver como que ia ser a parte de usar a loção ao invés de usar o óleo de coco. E para assadura foi melhor. Então eu colocava bem pouquinho de creme na minha mão, sabe? Sim, só dava bem pouquinho, e eu colocava a camomila romana pura, uma gota, em cima da loção. Eu nem fiz sinergia, porque eu queria ver, era pouco tempo, né? Usei um dia e meio, foram tipo umas 4 trocadas de fralda, assim, já estava bom. Então não precisava eu fazer uma sinergia diluída e tudo mais, eu fui fazendo na hora da aplicação. E aí a camomila romana foi assim, tipo, passei uma vez, já melhorou, na segunda vez já foi para 80%, a terceira vez já não tinha mais nada, sabe? Então... Eu acredito que o creme seja bom para a noite também, né? Para criar aquela proteção, para deixar a fralda maior, que fica mais tempo. Acho que é importante. Hoje o Matheus já tem os horários dele, de fazer cocô, enfim. Então, à noite eu não me preocupo, porque ele normalmente não faz. No início, toda noite ele fazia, sujava roupa, tinha que trocar tudo. Nem fala, tô nessa fase, gente. Matheus agora ele teve alguns probleminhas assim quando ele começou a alimentação, que daí ele não conseguia mais fazer, trancou, né? E foi aonde eu tive alguns episódios de assadura, mas a gente resolveu bem rápido, assim, com óleo de coco, com a lavanda e com os outros ali. Mas essa dica da camomila romana é bem interessante, ele é um óleo muito bom, né? Assim, eu sou suspeita, Van, porque eu amo a camomila romana. Mas olha só, esse negócio de assadura, olha como cada criança é de um jeito. A Lua, ela teve a pior assadura dela na dentição. Quando ela estava nascendo os dentinhos, foi a pior assadura dela, que ela muda o pH, né? E ela teve diarreia, e aí assou, que, nossa, foi a única vez, inclusive, que ela assou. A Lua não assou de bebezinha, assim, igual o Kai. Olha como é muito diferente, né? Cada bebê é um bebê. E na Lua, o frankincense era o que resolvia. Se eu passasse frankincense com óleo de coco, estava resolvido. E com o Kai já foi diferente. O Kai assou logo no primeiro mês, com 3 semanas o Kai já apresentou assadura.
E a misturinha que eu já tinha pronta não foi suficiente. Ela até ia ajudar, mas ela estava demorando. E aí a gente fica. E o que eu sinto é que a gente fica muito. Eu me sinto muito tensa quando acontece alguma coisa assim, sabe? Ai, se eu vejo que está assado, ou se eu vejo que está com muita cólica, eu quero resolver aquilo o mais rápido que eu puder, assim, né? Dá até um aperto no coração ver aquela bundinha, né? Aquela assada. E aí eu fui para a camomila romana e para o CAI foi ótimo. Foi assim, 3 passadas estava ótimo e experimentei a loção também, por isso que eu até coloquei aqui para compartilhar. Para mim foi excelente. E aí isso para mim foi a primeira coisa que eu fiz assim, tipo, no processo de usar soluções naturais ao invés de usar sintético, para mim foi a troca de fralda, foi, sabe, o primeiro step para começar aí a ter uma bebê 100% natural. Aí, aproveitando a camomila romana, relaxamento. Então, vou contar minha experiência. Eu comprei, como eu falei, né? Eu assisti uma aula e as meninas falaram sobre a camomila romana na dentição. Então, né, quando chegou dos 6 meses, eu disse, já vou comprar esse óleo para garantir. E eu também, né, vendo as aulas, fui tentar para o sono. E eu passei um dia nele e ele, tipo, normalmente dou banho, dou mamar e ele já dorme, né? E aquele dia ele andava pela cama e enlouqueceu e eu assim, meu Deus do céu, esse óleo não funcionou. E daí fiquei com medo, não usei mais. Aí ontem vendo os slides, daí tá aqui, né? Relaxamento, massagem relaxante, eu disse, vou testar. E ontem ele dormiu no sofá, nunca tinha feito isso, né? Dormiu no sofá, era umas 7 horas, ficou até 10 e pouco. Aí eu fui dar um banho nele, bem tarde. E daí eu peguei o óleo e fiz a massagem. Eu já tinha feito até. Eu usei no dentinho, mas eu tinha feito um rolão para passar na parte da mandíbula, né? Eu disse, vou passar esse óleo. Meu, ele dormiu até 2 e pouco, 3 horas. Ele tá numa fase que ele tá acordando bastante. Assim, às vezes ele acorda uma vez só na madrugada, às vezes ele acorda 4, então não consegui ainda. Não tem padrão. Eu acho que muito pela questão da alimentação no começo, assim, que ele, quando ele começou a comer, ele começou a ficar muito incomodado, quando ele começou a jantar. Então, e mesmo a gente dando a janta cedo, chegava na hora da noite, ele ficava bem agitado. E depois os dentinhos, né? Primeiro saíram os 2 de baixo, assim, saíram juntos, e agora eu acho que tá saindo os de cima. Então, ele acaba ficando mais incomodado, assim. E daí ontem eu usei e ele ficou até quase 2h30, quase 3 horas, assim, então foi bem legal, achei bem interessante. Ele acorda, mama e dorme de novo, né? Não fica cansado. E ele foi de novo até de manhã, assim, então eu achei bem legal, vou usar novamente. E assim, isso é uma coisa muito de testar mesmo, Van, porque assim, eu falo, a lua. Nossa, ó, eu usei lavanda, aí eu não gostava do efeito da lavanda na lua. No CAI, eu já tô começando a usar, porque como eu sou a louca da camomila romana, eu sempre vou primeiro na camomila romana. Mas agora eu já tô começando a testar outros, porque é isso, é você entender como cada um responde. A lua com a lavanda, ela não acalmava, hoje ela acalma, mas quando ela era bebê, de jeito nenhum. Aí o Calmer, que é a sinergia do Kit Kids. Aí depois eu fui para o Serenity, que você comentou até que você usa bastante o Serenity. Então, por isso que é uma questão de experimentar mesmo. Na Lua, o camomila romana era o que derrubava ela. Tanto é que eu demorei a investir nesse óleo, porque eu falava, não, depois eu compro. Não, depois eu compro. Eu só ficava adiando a compra da camomila romana, até o dia que eu comprei, usei e falei, meu Deus, se eu soubesse que esse óleo ia ser tão bom, eu tinha economizado todo esse estresse que eu passei até agora e já tinha comprado esse óleo antes. Então, é muito de experimentar mesmo e ver como que cada criança vai reagir. Eu sempre usei no difusor com o Matheus, né? No começo ficava com medo de passar nele. Daí, numa aula do Mamãe Natureba, né? Tu comentou de passar a laranja e a lavanda. E eu pensei, meu Deus, mas a laranja, ele é um óleo cítrico bom para o humor, ele vai ficar, né? Aí te chamei, acho que no privado, e te perguntei. Daí tu me explicou ali da junção dos dois, enfim, que eles, né, traziam isso. E aí testei, daí fiz eu não tinha rolon. Fiz no começo ali, pinguei, acho que sei lá, pouco, um monte, porque, né, para não... E coloquei ela aqui, primeiro a lavanda, porque eu não tinha laranja ainda. Fiz o pedido, chegou na semana, assim. E daí passei nele e depois fiz o rolon. E aí eu usava muito Serenity no difusor. Eu adorava. Serenity Brief é a dupla que eu uso quase toda noite, assim.
E aí eu disse, vou fazer um roll-on e gostei mais do que a laranja com a lavanda para ele. E agora, daí testei a camomila uma vez, não curti muito, e agora eu vou testar. E ainda lembro que tu também, numa aula, comentou para eu testar o Aroma Touch. Daí foi a Vanessa lá, trocou no LRP, comprei o Aroma Touch. E, só que eu ainda não testei, mas eu vou fazer esse teste também para talvez numa próxima aula a gente falar sobre ele. E aí, Ivan, usa bem diluído, porque o Aroma Touch, ele tem óleos essenciais que são bem refrescantes, né? O tipo cipreste, hortelã-pimenta. Então, se você não usa tão diluído, o bebê pode ficar um pouco desconfortável com aquela sensação muito fria, assim, né? Da refrescância desses óleos. Porque os florais acabam que são mais acolhedores, né? A lavanda, a camomila romana. Então, esses óleos, eu gosto muito deles, até nesse momento que você falou mesmo, nem é no momento do ele estar ali no pico do estresse para dormir, é depois do banho, é aquela massagenzinha que você acaba de tirar o bebê do banho, aí eu gosto de passar nas perninhas, gosto de passar na barriga, é aquela massagem mesmo, por isso que a gente até escolheu compartilhar nesse momento de relaxamento, porque acaba não sendo, o que eu sempre falo, a gente não pode esperar que a gente use um óleo essencial antes da hora de dormir e a criança durma, você tem que ter toda uma rotina ao longo do dia, para que à noite ele tenha uma noite de sono boa, porque não é um remédio, é uma rotina, né? São vários hábitos que você vai fazer com que a criança viva tudo aquilo e tenha uma noite de sono melhor, que não é fácil, é um processo mesmo. E aqui a gente escolheu a laranja. A laranja, Van, tem muita criança que não acalma com lavanda e que acalma com a laranja. A laranja, ela é bem... A Amanda está até concordando porque ela sente que a Isa, por exemplo, não é o exemplo. Ela não usa... Amiga, se você quiser compartilhar, pode ir, fica à vontade. É que a Isadora está aqui cantando. Mas com a Isadora tem que ser os dois. A lavanda e a laranja. Eu senti muita diferença quando a gente colocou a lavanda no difusor. E eu tô gostando muito do Calmer também. Eu comprei... Isso, olha lá os óleos essenciais. Ela já tá uma propaganda, né? Já, e o Calmer eu tô amando. Até para viajar, porque a gente tem viajado muito, que ela fica... É muito cansativo os dias de viagem para ela. Então, eu tenho usado antes no carro. Nossa, tem sido muito, muito bom. Eu tô apaixonada pelo Calmer. Tá até aqui, ó, Van. Eu até separei aqui para depois a gente falar no final sobre isso. Até aproveitar aqui compartilhar uma experiência. Eu e o Rafa e a Lu, a gente viajou muito, né? Agora não, que o Caio chegou e tudo mais, mas a gente ia para São Paulo como se fosse para Floripa, para Guarda. Era bem, né, comum. E eu gosto do Finker para a viagem. A Lua ficava muito calma com o Finker, que é um óleo que traz bastante foco, bastante concentração, bastante aquela introspecção mesmo, para que você foque naquilo que você está fazendo. Então, é isso, é você realmente ir testando para ver como que o teu filho vai responder. E aqui a gente separou a laranja, o Serenity. Eu sou suspeita também, Van. O Serenity, para mim, é assim, ó. Sabe aquele dia que você trabalhou, a tua cabeça tá a mil, teu corpo tá moído, exausto, só que você bota a cabeça no travesseiro e a cabeça não para de pensar, porque tem um monte de coisa. Para mim, o Serenity é nesse momento. Eu pingo uma gota na minha mão, inalo, boto no meu difusor, ele desliga. Ele apaga os meus pensamentos e faz com que eu entre naquela atmosfera de relaxamento, de calma. Então, eu amo o Serenity. Assim, para mim, é o melhor óleo essencial para eu dormir, é ele, sabe? Também amo. E o Calmer também. O Calmer você ainda não experimentou, né, Van? Não, o Kit Kids eu ainda não tenho, porque, né, no começo eu ficava muito naquela questão, quanto será que é a diluição dele? Será que eu já posso investir? Acho que eu vou esperar o Matheus ficar um pouquinho maior. Mas já tô louca para pegar esse Kit Kids também. Você sabe que eu fiz uma aula com a Pamela, inclusive a gente até colocou no Mamãe Natureba essa aula,
que foi, a Pamela é mãe de 3 filhos, usa óleo essencial, né, só óleo essencial também para tudo, e ela fala que ela sempre usou o Kit Kids em bebê, inclusive, mesmo a gente não sabendo qual é a concentração exata, né, porque é um produto pronto da Doterra, mas ela sempre usou e eu estou usando no Kai também. Então, sim, é muito uma questão disso, de processo. Eu acho que tem que fazer de uma forma que você se sente segura. Concordo plenamente com a forma como você está fazendo, do tipo, faz a sua diluição, vai usando, e aí depois tá tudo certo. Mas existe mães que usam, eu sou uma, e conheço a Pamela, por exemplo, que também usa. Então, aqui, mães que têm problema com o sono das crianças, anotem esses óleos, experimentem, porque de repente vocês vão encontrar aí ótimos aliados. E aí aqui a gente colocou, a massagem é sempre muito legal, a aplicação nos pés, toda vez que você quer acalmar os pés é bem legal para as crianças, os pulsos, toda essa região aqui do braço eu gosto muito, é onde mais eu uso, e eu sempre uso difusor, o difusor aqui de casa é de manhã, tarde e noite, direto. A hora que eu vou entrar, colocar a Lua no banho, eu já ligo o difusor, já coloco ali o óleo Serenity, uso muito o Serenity, tem até um Serenity no quarto dela, já fica ali. Eu já ligo umas 6 horas, assim, um horário que a gente já está começando, né, a promover aquela, vamos acalmar, vamos diminuir a vibração, Sim. eu já ligo o difusor e já fica tudo, já você prepara, né, para que a criança já vá entrando naquele processo mais tranquilo e aí tem uma noite de sono melhor. O próximo é as alergias, machucados. Você já precisou, Van? Você já teve alguma experiência com essas partes? Mais picadinha de inseto mesmo, né? E ele é alérgico também. Eu e o meu marido somos bem alérgicos e ele também herdou isso. Então eu sempre uso a lavanda. Até ontem ele tava com... Eu até bati uma foto, postei e ele tava com uma bolinha no pé. E eu acho que tinha sido bem recente, porque ainda não tinha ficado vermelhinho, assim. Então eu já passei a lavanda e em seguida já passou. E ontem não, antes de ontem. E ontem à noite, ele tá com na perninha, assim, no ladinho, como se fosse uma verruguinha, sabe? E fui na pediatra, na consulta de rotina, e até foi um dia que eu também fiquei pensando muito nos olhos, assim. Eu voltei da pediatra com uma receita com 3 pomadas, uma para a unha dele que estava encravada, uma para essa alergia e uma para usar ali no pênis, que ele estava meio vermelhinho, assim. E daí eu fiquei pensando, meu Deus, 3 pomadas, né? Tipo, um monte de coisa. Eu usei lavanda na alergiazinha da perna, usei na unha também encravada para aliviar ali, eu uso a lavanda também. Eu acho que, como tu falou, ele é um óleo delicado, assim, né? Ele é um óleo que... Muito gentil. E ali no pênis, que era só questão, acho que de contato mesmo da fralda. De fralda. Assim. E daí continuei usando óleo de coco, mas... Ô, Van, e me fala uma coisa, imagina o quanto você teria, falando até de gasto, quanto que teria sido 3 pomadas, né? Às vezes as pessoas falam, óleo essencial é caro. E aí é muito uma questão, toda vez que uma cliente minha fala que o óleo essencial é caro, eu penso, Thaís, eu preciso enxergar uma forma de mostrar para ela o valor do óleo essencial. Eu não consegui mostrar o valor, eu preciso melhorar, então, a forma como eu vou apresentar. Porque esse é um exemplo perfeito, porque você vai no pediatra, você sai com uma prescrição de 3 pomadas, quanto que você iria investir ali para você usar, sei lá, 3, 4, 5 dias, uma semana, vai vencer provavelmente, se Deus quiser, depois tomar que você nem precisasse mais usar. E aí, qual foi o valor daquilo e qual toda, né, enfim, ser sintético, nem precisa entrar nesse detalhe, nessa questão, só pensando em valor. Quanto que é a gota da lavanda? A gente, né, é centavos. Você pega uma camomila romana, aí já é um óleo que chega a uns R$2 a gota, que é um óleo de alto valor. Agora, uma lavanda, que é um óleo que vai ser centavos. Você não vai pagar nem R$1 por gota e você vai usar o quê? Uma gota? Quanto que você aplica num caso desse? Vai usar uma gota, ou até menos, porque de repente você vai diluir, vai até usar isso várias vezes. Então, esse negócio do valor é uma coisa que sempre, quando eu ouço isso, eu falo, eu preciso aplicar melhor a informação do valor, porque é uma questão de entender o valor. Eu compartilhei isso no meu Instagram, né, nessa questão de valor, porque quando eu saí do hospital,
Minha bolsa estourou, fui para o parto normal, mas eu fiquei 38 horas em trabalho de parto e eu não tive dilatação. Mas foi assim, tranquilo, né? Agora já foi, né? Depois que passa, é tranquilo. Que eu tava de férias no hospital, porque assim, eu trabalhei até o dia que a minha bolsa estourou, né? Fui para consulta, a bolsa estourou e de lá eu já fui para o hospital. E eu brinco, tipo, foi, né, primeiro dia que eu cheguei lá, assim, com a bolsa estourada, todo mundo enlouquecido, a família enlouquecida, e eu lá, né, assim, tá, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui, vou esperar, não vou fazer nada, porque eu não vou induzir ainda, enfim. E aí, no outro dia, eu disse, tá, vamos começar a indução, e foi aquele processo e tudo mais. Saí do hospital com uma lista, daí não consegui fazer o parto normal, tive que fazer cesárea, então saí do hospital com uma lista de medicamentos. Essa lista, assim, foram 2 remédios para mim, 2, daí mais 2 caso tivesse constipação, enfim, essas coisas, e mais, acho que uns 3 ou 4 remédios para o Matheus também. Eu passei na farmácia, comprei e deu quase R$600. Então, assim, foi um negócio que era, tipo, não deu um mês, assim, para usar aqueles remédios, né? E, em seguida, eu conheci os óleos e comprei o meu primeiro kit, foi o Kit Brasil, 690, né? E eu tenho até hoje, assim, tipo, eu fiz reposição até agora, porque ainda eles são óleos de 5 ml. Como eu uso muito com o Matheus, usava diluído. Então, o único que eu fiz reposição até hoje foi a lavanda. E agora que eu vou comprar e agora que eu vou comprar o frankincense de novo, porque até então eu não usava muito ele, assim, por não ter muito conhecimento, não ter entendido muito, assim, né, a função dele, mas agora eu uso todo dia. E agora que eu vou comprar o frankincense de novo e o lemon que eu comprei também, acho que um dia, uma promoção que teve, que eu estava com 10%, enfim, comprei ele. Mas eu comprei em abril, a gente está em dezembro, eu ainda estou com o mesmo kit, eu ainda, né, claro... Só aumentando a tua farmácia. Exatamente, porque daí a gente vai investindo em outros, mas assim, não tem nem comparação. Eu lembro que foi nessa primeira vez que eu comprei, que deu uns, né, quase R$600, e quando a gente descobriu o refluxo dele também, que eu tive que ir na farmácia e comprei, e não lembro mais, foi mais R$500. Então, assim, dentro de um mês, eu gastei mais de R$1.000 em medicamento. Você sabe que eu recebi uma tia minha aqui em casa esses dias, aí ela veio aqui no meu quarto, né? E eu tenho, graças a Deus, muitos óleos essenciais aqui. Aí ela pegou e falou para mim, nossa, mas quantos, né? Você gasta bastante dinheiro com isso, né? Eu falei, se você quiser saber quanto eu gasto, pode ser que você ache que é bastante dinheiro, mas pensa que eu não gasto nenhum real na farmácia. Que eu não gasto nenhum real com nenhuma outra, com nem levar ao médico, porque eu praticamente, os meus filhos, a Amanda que convive com a gente sabe, assim, o que acontece são coisas de rotina, que a gente vai cuidando ali, né, graças a Deus são muito saudáveis. Então, é isso. Se você pensar ali que você vai substituir aquele investimento por o que você gasta nos seus produtos de limpeza, pelo que você gasta no seu skincare, pelo que você gasta na farmácia, aí você vai entender o valor e vai ver que é barato, porque você acaba gastando menos do que se você fosse comprar todas essas outras coisas. Acaba que todo mundo usa, né? Eu comprei pensando no Matheus, mas daí depois já aprendi a usar e agora todo mundo fala, tô com uma dor aqui. Daí tu vai lá já com um olhinho pra resolver. Você vira, todo mundo, o pessoal aqui em casa pergunta pra Amanda, o pessoal chega aqui em casa já fala, ai, cadê o Zengest? Ai, cadê o não sei o quê? Aí o pessoal já vem aqui, já sobe, já procura, já pega, já usa, já toma e a criança bate. E é isso que você falou, porque é muito versátil, é por isso que vale tanto a pena, porque é isso, você estava com a constipação. Será que você ia precisar mesmo? Não, daí você já vai e já compra. Agora, se você tem um Zengest, se você tem um hortelã-pimenta em casa, se você tiver problema de constipação, o que for, você vai fazer, você vai usar, você vai tomar, e aí aquilo também vai usar para a cólica do bebê, e aquilo também vai usar para um dia de indigestão, e aquilo também vai usar para um dia de azia. Então, você consegue um mesmo frasco aplicar para o teu marido, para você, para a sua sogra que vai chegar, para o teu amigo que foi almoçar, para o teu filho. Então, é essa versatilidade que faz ficar barato, porque aí você vê que você consegue aplicar isso de várias formas, né? Sim. Essa parte de alergia machucada é isso, você vai testar. Então, a lavanda é excelente para acalmar a pele,
A camomila romana, o Kai tá com essas bolinhas, eu tenho o meu diluído de camomila romana, eu aplico nele. E o frankincense também é uma possibilidade. Então, é uma questão muito de pele, muito de você entender qual que vai agir melhor para você, para o teu bebê. Falando no frankincense que você estava falando, Van, eu falo, se eu fosse para uma ilha deserta e tivesse que levar um único óleo essencial, era o frankincense. Ele é o meu óleo favorito. Inclusive, agora em dezembro, todo dezembro, a Doterra faz uma promoção. Você compra um pedido de 200 PVs e você ganha um frankincense de 15 ml. Então, eu falo, dezembro é aquele mês para você fazer um pedidão, para você dar de presente, para você, né, repor o seu estoque, porque você ganha um frankincense. E ganhar um frankincense não é nada mal, né? Um frankincense... Sim, ainda comentei com a Amanda ontem, eu disse, bem que agora em dezembro poderia ter promoção de 200 PVs, porque tô pensando em comprar o kit lá, e daí ela disse, não, com certeza. Já vai ter outro difusor, né? Porque a gente quer ter difusor na casa inteira. Então, né? E todo dezembro vamos torcer para eles repetirem o padrão aí e ser. Então, é um mês que eu sempre pego, porque quando frankincense nunca é demais. O frankincense, o Kai saiu de mim e o Rafa já passou o frankincense no topo da cabeça dele. Foi o primeiro óleo essencial, ele e o Helicrise, os dois juntos. Porque o frankincense emocionalmente é um óleo de conexão, é um óleo que conecta a gente com o Pai, com o divino. Então, é um óleo que traz muito aterramento, muita conexão, você com o seu eu maior, independente de qual seja a sua crença. E é um óleo que traz luz, que traz verdade, é um óleo muito abertura espiritual, né? Conexão de divino. Então, isso é muito, eu acredito que isso seja a chave de você ser uma pessoa boa para você e, consequentemente, para as outras pessoas. É você estar conectado espiritualmente com a luz. Então, eu gosto muito do frankincense, eu uso no Kai todos os dias no topo da cabeça. E pensando terapeuticamente, quando você usa o frankincense, ele é um óleo que trabalha a divisão celular. Então, o que acontece? As nossas células estão ali se dividindo o tempo todo, principalmente nos bebês, que está numa velocidade gigante, né? Porque eles estão crescendo, as crianças, enfim. E aí o frankincense ele é um suporte para que essa divisão celular aconteça de forma saudável. Por isso que a gente usa muito o frankincense em tratamento de câncer, porque o câncer ele é o quê? A divisão celular teve alguma coisa errada, que você carregou esse erro e teve mutação na célula e aquilo foi se juntando e virou um tumor, e um câncer. Pode ser que até um câncer. Então, o frankincense, ele trabalha nisso, em dar suporte para que a célula divida certinho. E eu penso muito, quando eu entendi que ele funcionava assim, eu falei, gente, eu preciso oferecer isso à Lua, porque se o corpo dela está o tempo todo dividindo, crescendo, né? Se eu dou uma ferramenta para o corpo dela fazer isso de uma forma saudável, de uma forma correta, ela vai ter um corpo mais saudável, porque ela não vai ter nenhum erro, nenhum problema nessa divisão celular. Então, eu uso ao longo da coluna. Usei na Lua e uso no Kai. Tem um diluído de 0,5% mesmo, porque é um óleo para eu usar todo dia. E aí, todo dia depois do banho, eu passo no topo da cabeça, na nuca e ao longo da coluna. E fora que é um óleo super cicatrizante, você vai ver, Van. Quando o Matheus começar a cair, que vai ser muito, né, normal, não tem como, é inevitável, você vai usar muito frankincense. Você vai ter frankincense na bolsa, porque ele caiu, machucou, cortou, bateu, você já vai pegar e vai aplicar ele, assim. Ele é um óleo coringa. Eu sempre falo, quando você não souber o que você usar, usa o frankincense, que ele vai, com certeza, te ajudar. Sem dúvida, aí um óleo que eu não fico sem, de jeito nenhum. Um óleo muito, muito especial. E falando de sistema digestório, então quer dizer que você usufruiu bastante do Zengest, né? Sim, o Zengest foi desde o começo, assim, né? Na questão do refluxo, usava sempre. E ele, quando o bebê, assim, ele não teve muita cólica, assim, foram poucos dias que eu lembro, assim, dele chorar de cólica, enfim. Mas quando começou a introdução alimentar, sim. Aí a gente passou bastante trabalho, assim, ele fazia cocô todos os dias e quando começou a comer, não. Então, eu fiquei bem nervosa, né, claro. E aí eu comecei a fazer teste, daí
comecei a fazer massagem no abdômen, fazia ali um movimento circular, aí depois eu fazia para baixo, assim, e Com as não perninhas. ia isso, uma bicicletinha, fazia uns 3 movimentos com o Zengest, passava bastante, massageava e acho que 20 minutos depois ele já conseguia fazer. Então é um óleo que eu uso bastante. Até esses dias acordei acho que umas 2 noites seguidas assim com um enjoo, já coloquei uma gota sublingual também. E usei, mas no Matheus ele usou bastante, assim, agora até que tá mais tranquilo, porque ele já passou essa fase da introdução, ele já não tá mais com tanta cólica, e o refluxo, graças a Deus, acabou, Graças a Deus. Mas tem ali diluído para quando precisar. Porque a gente nunca sabe o que vai comer, porque aí conforme ele vai crescendo, ele começa a comer mais bobeira, e aí vem dor de barriga, e aí eu uso muito o Zengest na lua, sempre usei também nas cólicas desse mesmo jeito, massagenzinha na barriga, e pro Caio eu tô usando o Tamer. Cadê o meu Tamer aqui? O Tamer é um novo do kit... Ué, como é que eu botei o meu Tamer? Aqui. Ele é o novo do Kit Kids, ele é um lançamento, porque não tinha ele, é como se fosse um Zengest para as crianças, né? Então, eu tô adorando, tô usando no Kai todos os dias, passo na barriguinha dele, sentido horário mesmo, circular, assim, faço as massagens. As cólicas é uma coisa complicada porque você ameniza, mas passar é só o tempo mesmo, porque é um amadurecimento do sistema digestório, acaba que não tem muito, né? É só para dar uma ajudada ali naquele momento. Mas, obviamente, é bem melhor do que ver a criança, né, chorando ali, esgoelando. Então, o Zengest é interessante, a própria lavanda também, eu gosto muito dos dois juntos, inclusive nas cólicas, e agora tem o Tamer, que eu estou usando aí, também estou achando interessante. E o Zengest usar para problema digestório, não só de bebê, de todo mundo. Tá? Com qualquer problema digestório, o Zengest, para nós adultos, eu gosto muito embaixo da língua, igual você comentou. Aquele dia que seu intestino não está funcionando bem, ou que você comeu muito, ou que você está com azia, com enjoada, qualquer desconforto de sistema digestório, o Zengest é o olhinho para ter ali, né, em casa, farmacinha, não dá para ficar sem mesmo. Conheço muitas pessoas que, assim, refluxo, dor de estômago, muito. Eu tenho vários clientes que, o próprio marido da Amanda, o Dani, é uma pessoa que desfruta do Zengest, depois de usar medicamento para estômago aí, né, várias caixas incontáveis, o Zengest liberou ele disso. Então, é um óleo que não dá para ficar sem. Imunidade, toda mãe quer reforçar a imunidade, né, das crianças. Não tem jeito. Principalmente com esse negócio de pandemia e tudo mais. Essa palavra é a que a gente mais falou nos últimos 2 anos, né? Deixar as crianças fortes e tudo mais. O OnGuard é maravilhoso, né? No começo não gostava muito do aroma, porque essa parte meio condimentada de canela, cravo, mas assim, e daí eu não curtia muito, mas daí quando comecei a ver nos teus stories ali a capsulinha todo dia de manhã, eu disse, vou começar a usar no Matheus, daí então comecei a usar nos pezinhos, né, fazendo a massagem, ou no umbigo. No começo ainda eu usava o Flonk, usava errado, na verdade, né, eu usava ele todo dias, e daí um dia a gente conversou também, e tu comentou, disse, não, usa o OnGuard, e ele só num caso mais... Então, daí foi onde eu troquei, assim, mas o Matheus também é uma criança que, graças a Deus, nunca teve nenhum resfriado, nenhuma febre, nenhuma gripe, porque a gente, tipo, desde que ele nasceu, praticamente, eu tenho esses cuidados, né, então, sou apaixonada. Faz toda a diferença. E aí é isso, o OnGuard é excelente, o Stronger é como se fosse o OnGuard do Kit Kids, também é uma delícia, porque os aromas do Kit Kids, eles são mais infantis, então acaba sendo bem legal para as crianças, assim, fora que tem toda a caixinha, bem lúdico, né, então é muito gostoso, as crianças, elas aceitam muito bem, né, se você vê, todas as mães dão esse relato, meu filho começou a usar, ele já começa a pedir o olhinho, ele já sabe o horário que é, ele já toma a capsulinha, ele já passa no pezinho, as crianças, elas aceitam muito bem, né? Eu acho que elas... Tem uma amiga que estava aqui na live, eu não sei se ela está ainda,
ela comprou o kit agora e daí ela sempre me pergunta e tal, porque realmente no começo a gente fica muito perdido com muita informação. E ela mandou mensagem, acho que no grupo, pedindo ali dicas sobre dor de garganta, que a menina dela estava com dor de garganta, e acho que até foi a Fê que respondeu para ela usar melaleuca e OnGuard. Daí depois ela me chamou no privado e falou, daí eu perguntei como é que foi, se ela tinha reclamado do gosto, porque às vezes criança, né, dela. Não, ela falou que adorou, que achou muito melhor do que remédio. Ai, melhor que remédio, né, mãe? Ai, então, gente. que bom. Ela disse, já dei para as outras duas também fazer ali o gargarejo para evitar que dê algum problema. Então, é muito legal, assim, quando tu começa a incluir na rotina das crianças e elas começam, como tu falou, elas começam a gostar, elas pedem por aquilo ali, então é muito, muito legal, assim. É muito legal. A Fê até colocou aqui no chat, criança não tem crença limitante. E é isso, né? Eles estão muito abertos, né? As crianças, elas são completamente transparentes, isso é tudo muito natural, então é muito normal. Todas as mães que se relacionam comigo, elas logo depois já falam, ai, Thaís, eles adoram, eles pedem, eles que usam, eles que querem, né? Esses dias também uma amiga, ela estava aqui, a Ellen, não sei se ela está aqui ainda, mas ela também, o filho dela começou a tomar a capsulinha e agora já quer a bolinha, ele mesmo já pede pela bolinha. Então, é isso. Eu falo que nós somos privilegiadas por ter essa informação e poder passar isso para eles, e eles são mais privilegiados ainda por poder ter esse cuidado desde criança, né? Então, isso com certeza vai dar uma consequência muito diferente no adulto que eles vão se tornar. Eles vão ser adultos que primeiro eles vão pensar nas coisas naturais, para depois eles pensarem na medicação. E a gente acabou que veio de uma revolução industrial que não era bem assim, né? A medicação, ela tomou muito conta. É isso, é sair do hospital com prescrição de 6, 7, 10 medicamentos, é o normal. Mas a gente, graças a Deus, está voltando aí a entender que a natureza é abundante e que tudo que a gente precisa está nela, e a gente está tendo, né, a abertura de colocar isso dentro da nossa vida, na vida da nossa família. Então, aqui, gente, guarde para toda a família. Então, né, para os adultos, uma gota embaixo da língua. Tem aqui as capsulinhas. As capsulinhas são ótimas para as crianças porque você não tem gosto, né? Uma cápsula vegetal, isso é uma tecnologia da Duterra, porque dentro dessas mini cápsulas não tem nenhuma gota. Então, a dose é 1/4 da gota. Então, é uma dose muito segura para as crianças. Imagina você quebrar uma gota em 4, então é, né, uma dose muito pequena. Então eu uso muito o Peppermint, eu usei para a Lua para um dia que ela teve uma febre muito alta, que eu precisava sair no dia seguinte. Eu tinha recém-chegado no Brasil, eu tinha uma reunião super importante e ela com febre, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu dei a capsulinha de Peppermint para ela e foi o que resolveu. Hoje em dia, toda vez que a Lua reclama da barriga, eu dou a capsulinha para sistema digestório, o hortelã-pimenta, já dou a água na sequência. E o OnGuard, quem me segue no Instagram sabe que a minha rotina, a Lua toma todos os dias uma capsulinha. E quando ela tá doente, quando ela tá com um resfriado mais forte, eu dou até 2, assim, sabe? Quando eu preciso dar mais força. Se não, uma só todos os dias é bem suficiente. E começou cedo, né, a dar a cápsula para ela? A primeira vez que eu dei a capsulinha para a Lu, ela tinha 7 meses. A primeira vez, que foi o hortelã-pimenta nessa febre. Foi constante, assim? O constante começou meio que na pandemia. Quando deu a pandemia, eu comecei a dar capsulinha para ela para reforçar. E aí a Lua na pandemia tinha 1 ano e 3 meses, por aí, que daí foi meio de rotina, e aí ela toma de rotina direto. Agora, a primeira vez ela tinha 7 meses. A gente tinha chegado no Brasil e talvez ela não tivesse nem 7, tipo quase 7, porque a gente chegou com 6 meses e foi bem na sequência. E aí foi o que salvou, assim, porque é isso, porque às vezes você vai e tem o quê? Um remédio antitérmico para dar. Aí o remédio você dá, e a capsulinha de 1/4 da gota do óleo essencial, não. Então, eu preferi ir pela capsulinha de 1/4 da gota do óleo essencial e sou muito feliz pela decisão que eu tomei, assim. Então, é isso, é uma questão meio que de você ver o que você acredita, né? O que funciona para você. Respiratório, Van, fala você que você está com a experiência melhor que a minha. Então, foi o primeiro óleo que eu comprei,
não era nem cliente preferencial ainda, comprei direto com uma consultora, o Brief, e pensando, e daí antes de comprar pesquisei ali, falava também sobre essa questão de criar um ambiente relaxante para dormir, respiratório, enfim, e foi onde eu comecei a usar com o Matheus, porque acho que é normal de bebê, de criança, sempre ficar trancadinho, assim, né? Mas me incomodava muito aquele spray nasal, assim. Ai, daí ele chorava, enfim. Daí comecei a usar e dali para frente não teve mais essa questão de trancar o nariz. E eu uso à noite, antes de dormir, e pela manhã. Agora que ele já tá maiorzinho, eu tô usando só à noite, assim. Às vezes de manhã eu não passo. Mas é incrível. Nunca mais ele teve nariz trancado. Teve agora uns 3 dias que eu perdi o Rolon. Não sabia onde é que estava, e daí eu não usei, procurei, não achei, e ele ficou um pouquinho trancadinho, assim. Aí eu procurei, encontrei, voltei a usar e nunca mais, né? A gente dorme com o ar-condicionado ligado, tudo, e funciona super bem, assim. Então é um óleo que, para mim, nunca vai faltar, porque eu acho ele incrível, assim. O Matheus nunca teve nariz escorrendo, nunca nada, sabe? Ainda comentei com meu marido essa semana que eu vi uma foto de uma criança que estava assim bem, que é mais novo que o Matheus, e estava bem assim, nariz escorrendo e olhinho bem vermelho, e eu disse, graças a Deus, a gente não passa por isso. Dá um brief para essa criança, pelo amor de Deus, né? vontade de mandar, oi, vamos usar um olhinho. Porque... A Lua foi assim, ela até 6 meses a gente morava lá no Hawaii, a respiração dela era muito boa. De repente a gente se mudou para São Paulo. Imagina, qualquer pessoa do planeta que chega em São Paulo sente o respiratório, porque, né, é uma cidade muito poluída, enfim, né? E aí, na hora que chegou, eu já falo aquela respiração como se fosse do porquinho, né? Aquela respiração meio... Isso, exatamente. Né, cachorrinho, porquinho, enfim. E aí eu comecei a usar o Brief nela nesse momento. Hoje, eu até lembrei de você de manhã, hoje eu senti, quando eu peguei o Kai, eu senti a respiração dele um pouco carregada também, não chegou a estar trancada, mas não estava, eu ouvia a respiração dele, porque até então a respiração dele é bem limpinha, né? Aí eu peguei o Brief, passei, eu tenho um rolãozinho, passei no peito dele, aí agora eu já até tinha esquecido, a gente falando agora que eu lembrei, depois disso eu já senti a respiração dele normal mesmo. Então é uma sinergia muito poderosa para isso, né? Para suporte para o sistema respiratório, que, querendo ou não, é o grande vilão dos últimos anos, né? Sistema respiratório, é o grande medo de todo mundo, né? Tudo que está acontecendo. Então, é um óleo que realmente não dá para ficar sem. E até para mim, assim, eu prefiro ele do que o Peppermint, por exemplo, para fazer inalação quando eu estou, né, trancadinha. E ontem também tive um relato de uma cliente aqui que ela mora na Europa, e lá tá muito frio, né? Ela disse que do nada, assim, tava calor e daí ficou frio de um dia para o outro e atacou a sinusite na família inteira. Ela disse, eu peguei o Brief, passei nos seios nasais de todo mundo e agora tá todo mundo feliz. Eu disse, muito bom. Eu adoro. E aí, deixa eu comentar com você, tem um novo. Já teve o privilégio de comprar esse novo? Não, ainda coloca na tua lista. Eu até falei com a Amanda, falei, amiga, sente o aroma desse óleo, é maravilhoso, eu tô viciada nele, usando todos os dias. Inclusive, a Lua estava com uma tosse não estava passando a tosse dela por nada. Eu comecei a usar no difusor, assim, tipo, direto, de manhã, tarde e noite, e ela já melhorou da tosse. Ele é como se fosse um Brief renovado. Não vamos falar melhor, porque não existe melhor, né? Depende, de repente o Brief, para mim, né, não tem como falar que um óleo é melhor que o outro. Mas eu amei essa combinação. Fora que o cardamomo é excelente para o sistema respiratório. Eu amo o frankincense em tudo. Esse cheirinho da tangerina com grapefruit, nossa, deixa um cheirinho muito, muito maravilhoso. Então, se você ainda não é novo, é um lançamento, né, no Brasil. Se você ainda não está com o X, coloca na sua lista de desejo aí, porque... Olha, eu tenho certeza que vocês vão amar. É um óleo muito, muito maravilhoso. E para finalizar, só para a gente falar do Kit Kits, o Kit Kits é isso, a maravilha, essa coisa linda, que é com uma bagzinha assim, bem bonitinha, que vem com esses... que você coloca em cima, sabe? Como se fosse um chaveirinho.
e você coloca em cima do frasco, cada um com a sua cor. Ele vem com 7 óleos essenciais, e ele vem com óleo para imunidade, um para coragem, um para foco, um para aterrar, equilíbrio, como se fosse um balance, que é o Steri, muito bom também para os saltos de crescimento, uso muito na lua. O Rescue, que é como se fosse um Deep Blue, para dores. Sabe aquele dia que a criança brinca, o corpo dela está exausto, ela está até assim, para relaxar o corpo mesmo. Ele é um óleo como se fosse um Deep Blue para criança. Gosto bastante nos dias de muito agito, eu faço uma massagem na lua. O Tamer, para o sistema digestivo, que é novo, e o Calmer aí, que é o grande calmante do Kit Kids. Muito bom, todos eles já vêm no roll-on, já vem diluído, já vem pronto para a gente usar. Ali, só para completar, do balance que tu falou, a gente não falou sobre ele, né? Eu gosto muito dele também, essa questão de salto de desenvolvimento, mas eu noto que quando eu uso ele pela manhã, como tu falou, é uma rotina, né? Não adianta querer usar o óleo só lá à noite e, ok, vai dormir a noite toda. Eu noto quando eu uso ele ou de manhã ou à tarde, assim, é outra coisa. Ele é muito outro bom. Dia, né? Ele é um óleo, acalma, assim, tipo, a criança não vai ficar... Eu tinha muito receio, assim, de vou usar lavanda durante o dia, o Matheus vai ficar com sono, porque eu tenho pressão baixa. Então, quando eu uso a lavanda, eu durmo. Então, eu tinha sempre muito medo, assim, e daí eu tive umas semanas, quando a gente estava fazendo mudança e trabalho, enfim, muita coisa. Eu tinha muita insônia, aquele negócio que você falou, né? Eu acordava, assim, de madrugada e não conseguia mais dormir. Daí teve 2 noites que eu pinguei a lavanda e apaguei, assim, mas eu tinha muito medo de fazer isso e o Matheus acordar e eu não consegui. Mas aí é onde eu tinha medo de usar nele também a lavanda, assim, então eu uso sempre o balance, né? Mas agora não tenho mais esse medo, assim, ontem à tarde já picadinha de inseto, é uma coisa que já é normal. Mas eu adoro o balance, assim, acho que ele dá uma... Porque é diferente. O balance, ele vai deixar mais... O que eu falo, o que eu sinto, assim, na lua, eu sinto muito isso, Van. Se eu não faço a rotina da lua certinho de manhã, cuido dela, passo o olhinho, dou capsulinha, é aquele dia que ela dá trabalho, mais trabalho, né? Assim, aquele dia que ela fica mais avoada, que ela tá mais, né? Então, a lua precisa muito da rotina, ela pede isso. E aí, o Steri ou o balance é aquele óleo que, assim, as crianças, elas estão o tempo todo fazendo uma coisa, pensando na outra. A gente também, né? Isso é a grande ansiedade. Mas as crianças, elas fazem isso, né, meio que instintivamente. Ela tá brincando com uma coisa, ela já tá querendo brincar com a outra coisa, ela tá ali meio que sempre, né, 1000 coisas ao mesmo tempo. E o Steri, e o balance, ele convida para você estar mais aqui, agora. A palavra aterramento é muito isso, é os pés no chão, é você estar mais presente. Então, eu gosto muito de começar o dia usando um óleo que convida para você trazer mais equilíbrio, mais tranquilidade, mais presença, que é o Steri, o balance. Eu adoro. Inclusive na gente, né? Inclusive em nós, adultos, também faz muita diferença. Faz. Neles, né? A gente acaba replicando o que é bom para nós. Eu, ao contrário, porque eu comecei com o Matheus, então eu comecei a replicar em mim o que eu usava nele, assim. Hoje, né, já entendo um pouco mais, já sei, já, né, tô fazendo uma mãe natureba por conta disso, enfim, mas é muito importante, assim, né, eu acho que são cuidados que, se todo mundo tivesse, né, o prazer e a possibilidade de entender, como a Fê falou ali, essa questão de crenças limitantes, acaba que daí as pessoas não querem usar, não querem conhecer, mas eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade de poder usar nos seus filhos, de poder usar em si e enfim, melhorar a vida em todos os quesitos, né? Porque é isso que os óleos nos proporcionam, assim, é o que eu sinto. Van, eu falo, os óleos essenciais, eles melhoraram todos os campos da minha vida. Eu sou uma pessoa melhor para mim, uma mulher que se cuida mais, uma pessoa que tem mais consciência em relação à minha saúde. Eu sou uma esposa melhor, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma profissional melhor, eu sou uma filha melhor. Eu falo que os óleos essenciais, eles melhoraram toda a minha vida, porque eles trazem muito mais consciência mesmo, não só o cuidado físico que a gente tem, mas o cuidado mental, emocional, de você entender que aquele dia você precisa de mais
calma. Aquele dia você precisa de mais foco, aquele dia você precisa... Porque cada dia a gente precisa de mais uma coisa, né? A gente está ali o tempo todo fazendo 1000 coisas. Né, assim... E nós estamos aqui porque nós somos defensoras disso mesmo, para a gente compartilhar isso, porque se a gente conseguir que uma pessoa inclua um novo hábito, para mim já valeu a pena a gente estar aqui falando, porque mudou a minha vida e eu espero que isso também traga bem-estar e equilíbrio e amor para muitas outras famílias. Então, esse é o grande porquê a gente faz isso, né? É o melhor, eu falo, eu tenho o melhor trabalho do mundo. Eu sou muito grata pelo meu trabalho. E aí, para a gente finalizar, é isso, gente. Aqui, eu até escolhi essa frase porque é isso. A maternidade, eu gostei disso, é o laço que liga a mãe aos filhos. E eu sou muito grata por ter os óleos essenciais no meio desse laço, assim, porque eu sinto muito que isso só deixou o nosso laço mais forte, mais, sabe, mais único. Assim, eu sinto muito que a Lua, ela me procura querendo isso, porque ela sabe que eu vou conseguir oferecer uma solução para o que ela precisa. E isso é muito cuidado. bom. É uma coisa... confiança. É uma coisa que o próprio Clube Mamãe Natureba, é uma coisa que a gente está ali estudando para eles, né? Então, assim, é se dedicar o teu tempo, o teu amor e cuidar, porque poderia remediar de qualquer outra forma, poderia fazer, né, qualquer outra coisa. E ali, não, a gente está buscando alternativas e coisas para que eles cresçam bem, cresçam saudáveis, cresçam fortes. Então, isso é muito legal, assim. E livres, né, Van? Porque eu acho que essa liberdade que os óleos essenciais oferecem para a gente, né, de você poder ter a sua autonomia, de você ter as flexibilidades, isso daí deixa a gente muito mais segura, muito mais, né, confiante mesmo. Eu falo, eu me sinto uma mãe super poderosa, porque a Lua vem e eu sei que eu vou encontrar alguma forma de ajudar ela no que ela estiver precisando. Pode ser que não seja no primeiro óleo essencial que eu teste, pode ser que não. Pode ser que o primeiro não funcione tão bem, mas que eu vou encontrar alguma coisa que vai fazer ela passar por aquilo que ela está passando, eu não tenho nenhuma dúvida. E isso não tem preço para mim, assim, isso daí é sem valor, né? A melhor coisa que eu poderia oferecer para mim, para ela, para nossa relação. E aí é isso. Eu gostei dessa também, não conseguimos imaginar a vida com filhos antes de ter filhos, né? Quando a gente é solteira sem filhos, a gente fala, meu Deus, meu filho vai mudar tudo, nem sei se eu consigo, olha tantas coisas que eu faço, eu não tenho nem tempo, aquela coisa. Mas depois que a gente tem também, a gente não consegue nem imaginar. Eu fico vendo o Caio, assim, aí eu falo, gente, como que eu vivia sem esse menino? Como que eu não tinha esse bebezinho aqui, lindo, maravilhoso, na minha casa, né? E, obviamente, antes eu pensava, meu Deus, com 2 filhos, como que eu vou fazer? E não dá. Então, é muito louco isso, como melhora para muito melhor, né? Por mais que seja trabalhoso, mas o melhor é muito, muito melhor do que qualquer coisa que a gente... Pelo preço, né, que a gente paga por aqui. Com certeza. Então, assim, para quem ainda não é cliente nosso, se você não é cliente da nossa organização, conversa comigo, conversa com a Vanessa, conversa com quem te convidou para estar aqui com a gente, para que a gente explique para você como que você pode se tornar cliente e incluir esses hábitos na sua vida, na sua família, com seus filhos, para você se tornar uma mãe muito mais poderosa, muito mais confiante. E aí existem algumas opções. Existe a opção de você ir através de uma adesão para você se tornar membro, para você se tornar cliente, mas existem os kits, né? Existem kits gigantescos, maravilhosos, né, de sonhos, e existem kits que são mais acessíveis. Então, a ideia é que você veja qual é o kit que funciona melhor para você, para a tua família, e a gente vai te ajudar com a sua necessidade. Então, existe aí 6 opções de kits. Conversa com a gente que a gente vai entender qual que é a melhor opção para você. Aqui eu passei por todas elas, aqui até desde do Diamond até o Kit Brasil, que é o mais acessível. As vantagens é que a gente vai estar com vocês para ensinar como que vocês vão usar esses óleos essenciais. A gente tem um grupo que é um grupo maravilhoso, onde a gente se une, se ajuda, compartilha. Você não vai estar sozinho nessa, e quem é cliente e está no grupo sabe que é um grupo que dá para contar, que sempre alguém vai ter ali uma luz para te dar e você poder, né, seguir, maravilhoso. E existe também um brinde, um presente extra esse mês,
que é o Wintergreen. A gente está oferecendo esse presente para quem se torna cliente, ou o Wintergreen e o Clear Calm, dependendo do tamanho do pedido que você fizer. Mas é isso. A gente aqui usa óleo, a gente compartilha óleo e é o maior prazer ensinar as outras pessoas também a fazer isso. Por isso que a gente está aqui nessa manhã de sábado, exatamente fazendo isso, a 1h30. Meu Deus do céu, Vanessa. Mas acho que começou um pouquinho depois das 10h30. Vai. Então foi 1h20, né? 1h15, mas tá bom. Van, muito grata. Muito obrigada pelo papo, pela conversa. Gente, se eu falar uma coisa, vocês vão ficar... eu não gravei. Vocês acreditam que eu não gravei? Mas aqui tá aparecendo... Tá aparecendo, gravando? Tá gravando! Ai, que bom! Gente, eu tô ficando maluca. Eu gravei. Eu tinha olhado aqui, vi que não tava record, e eu falei, eu esqueci de gravar. Ai, que bom! Graças a Deus. Ainda bem que a gente não perdeu esse encontro que foi maravilhoso. Eu amei, Van, trocar essa ideia com você, porque é isso. O objetivo desses encontros... Ai, Cândida, que susto! Nem fala, Cândida. Eu já tava pensando aqui, ai, meu Deus, vou falar pra Van pra gente fazer de novo, pra gente gravar. Mas então a gente vai fazer de novo outro tema, porque esse aqui, graças a Deus, a gente vai eternizar. Mas, Van, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ter confiado na gente, na Amanda, em mim, e estou muito feliz por você agora estar podendo compartilhar e inspirar mais mães e ajudar mais mães. Muito bom. Meninas, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Eu acho que no chat eu fui acompanhando, assim, ao longo da aula, eu acho que não rolou nenhuma pergunta, né? Acho que estamos... Não. Então, vamos aí aproveitar o nosso sábado de calor, pelo menos aqui em Floripa, está um sábado de calor. Van, muito obrigada, tá? Obrigada também. Beijão. Gente, um beijo. Obrigada, gurias. Parabéns. Vá pela estreia. Foi maravilhosa. Gente, bom final de semana para todo mundo. Obrigada aí pela companhia de vocês. Vamos. Um beijo, muito grata, Beijão. Viu? Bom Tchau, final de beijo, semana. meninas. Bom final de semana para todas. Beijo. Beijo.